Olá, pessoal. Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós finalizaremos o módulo 6, em que estávamos tratando do gerenciamento de risco. Na aula passada, eu apresentei para vocês esse diagrama, em que mostra cada etapa do desenvolvimento do programa de gerenciamento de riscos. Nas etapas finais, nós vimos que existe a documentação, o acompanhamento e o monitoramento das medidas de controle propostas para garantir a neutralização, diminuição da exposição daqueles riscos ocupacionais identificados. Apresentei para vocês a ferramenta de gestão da qualidade, que é o PDCA, que hoje a gente vê a sua importância para garantirmos o GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, em que na etapa final mostra sobre o controle de riscos a necessidade do acompanhamento, em que nessa etapa de acompanhar, de tempos em tempos, podemos ter que remeter a uma dessas etapas iniciais, seja para identificar um novo risco, ou avaliá-lo, ou controlá-lo. Na nossa norma NR31, que trata do trabalho rural, lá fala-se muito sobre o PGR-TR, que nada mais é do que algumas etapas aí do GRO citado na NR1. No PGR-TR, nós vimos que será necessário, no mínimo, ter o inventário de riscos e o plano de ação. No entanto, a gente sabe da importância, dentro desse plano de ação, o acompanhamento, para verificar se aquele plano de ação está sendo executado conforme planejado. Na etapa de acompanhamento, nós precisamos também, para garantir a gestão de saúde e segurança, ter posse de elementos para nos auxiliar na tomada de decisão frente aos riscos do ambiente de trabalho, e às exposições dos trabalhadores a esses riscos identificados. Então, é importante a gente ter informações fidedignas que possam dar suporte a essas decisões. E para que eu consiga essas informações fidedignas, eu preciso me basear nas normas, nas metodologias, para que eu consiga fazer uma boa avaliação e que essas avaliações ela siga uma metodologia de coleta de dados, utilize um equipamento adequado, calibrado, e que essas informações também sejam extraídas de laudos, baseados aí ou emitidos, por pessoas habilitadas para tal habilidade, como, por exemplo, um engenheiro de segurança do trabalho, em que assina o laudo aí das condições de trabalho. Só assim, de posse dessas informações, é que, de fato, eu vou conseguir fazer uma gestão que vá trazer resultados para mim. Então, é muito importante ter pessoas certas para fazer esse levantamento, e de tempos em tempos alimentar essas informações. Porque se eu informar uma informação que não é verdadeira, pode impactar em todo o processo e acabar gerando uma informação que vai contribuir para uma decisão que não vai ser condizente com a realidade. Hoje, muito se vê falando em Power BI, dashboard, e a segurança de trabalho não fica de fora. A gente vê que é necessário encontrarmos ferramentas para nos auxiliar na tomada de decisão, porque senão a gente fica com posse de muitas informações, mas ficam espalhadas. E quando essas informações estão espalhadas, não nos facilita na tomada de decisão. E o dashboard, ele serve para o monitoramento de dados em tempo real e que deixa de fácil visualização essas informações, esses dados. Então, ele ajuda aí a otimizar processos, seja para acompanhar performance e crescimento da empresa, e essas informações devem ser representadas com fácil compreensão visual. Então, o mais comum é o uso de gráficos e tabelas para mostrar os indicadores e métricas.
Na segurança do trabalho, nós vemos que muitas empresas ainda não utilizam uma ferramenta como essa, sendo de tamanha importância. Nas aulas passadas, eu apresentei para vocês o programa de gerenciamento de riscos, em que em sua etapa final é o plano de ação, né? Aqui a imagem está um pouco ruim, mas aqui podemos ver dois dashboards voltados para aquele plano de ação, em que eu vou controlar ali como que está a situação do meu plano de ação, né, de acordo com o meu cronograma por setor. Ele vai informar aqui se está em dia ou se não está, se está em andamento, se foi finalizado. E aqui também, de acordo com os levantamentos registrados lá de riscos por setores e pessoal ali exposto, eu vou conseguir dizer o número de funcionários expostos por setor. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o dashboard de inspeção de segurança, em que podemos verificar como está a nossa equipe de saúde e segurança agindo ali no seu dia a dia, né? Então, aqui mostra o número de inspeções realizadas, os desvios identificados, as ações propostas que ainda se encontram em aberto e o número de ações concluídas. Podemos verificar a quantidade por mês de ações e outros desvios também que a gente possa verificar aqui, ó, pontuar, né? Os desvios mais frequentes apresentados aí nas inspeções. De posse desse dado, a gente já pode verificar, né, nesse caso aqui, que os desvios mais encontrados são em ferramentas e procedimentos. Então, é necessário agir, né? Seja com treinamentos aí para garantir que os procedimentos comecem a serem atendidos conforme proposto. Temos também esse outro dashboard aqui de absenteísmo, em que nos mostra aí o número de afastamentos por setores e os seus motivos, né? Aqui, por exemplo, quando se tem um número grande de afastamentos devido à ergonomia, o comitê de ergonomia deve atuar, né, propondo aí melhorias para aquele setor. E a partir daí, né, talvez seja necessário uma análise ergonômica do trabalho, para que possa identificar possíveis melhorias, soluções ali junto com a área produtiva, para que diminua esse número de absenteísmo naquele setor. Temos também o dashboard de acidentes de trabalho, em que podemos ver a quantidade de acidentes com afastamento, sem afastamento e quais partes do corpo são mais afetados. Já esse outro nos mostra a quantidade de extintores na nossa unidade produtiva, em que ainda estão válidos, vencidos ou a vencer. Então, aqui eu consigo planejar, né, quando vai ser a minha recarga, quais que são os tipos de extintores que eu mais tenho em minha unidade, para verificar se necessita de novos extintores, né, de classes diferentes, e assim eu consiga ter um controle melhor, né, dos meus extintores espalhados pelas unidades produtivas. Aqui da área da saúde nós temos os exames realizados, a porcentagem aí, a quantidade final e as pessoas que precisam ser convocadas para os próximos exames, a quantidade de exames realizados por tipo, né? Se é periódico, se é retorno de trabalho. E aqui a gente pode observar que remete aos tipos de ASO que a gente já falou em aulas anteriores, né? Admissional, demissional, mudança de função, periódico, retorno ao trabalho. Então, nós vimos que existe uma série de dashboards que podemos usar na área de saúde e segurança para nos auxiliar na tomada de decisão, né? Como eu disse, ainda a gente vê pouco as empresas usar, né? Mas que é de extrema
importância para a gente conseguir enxergar com clareza como que está a gestão de saúde e segurança na empresa, né? Pessoal, as nossas aulas finalizaram por aqui, a matéria, né? Ainda na próxima aula nós teremos um trabalho avaliativo e também a prova final, né? Aqui nessa aula final eu mostro para vocês a minha expectativa durante nossos encontros, né? E em que eu apresentei para vocês aí no intuito de mostrar de uma forma ampla, né, as áreas que eu acho que é interessante uma pessoa da área e da agricultura entender, né, vocês como os futuros engenheiros e talvez aí gerentes e supervisores de fazendas, né, precisa entender cada parte e a sua importância da saúde e segurança no nosso ambiente rural, né? Então, eu mostrei para vocês aí a história, os principais conceitos de saúde e segurança, mostrei também o que seriam os riscos ocupacionais, o mapa de riscos, né? A importância de ter o mapa de risco nas frentes de trabalho para auxiliar aí o pessoal, né, ter uma certa consciência na hora de trabalhar, conhecer os riscos daquele local, né? Mostrei também que existe uma hierarquia das implementações das ações de saúde e segurança, em que o EPI é o último dessa hierarquia. Mostrei também os tipos de ASO, os conceitos e métodos de extinção de fogo, em que nós temos várias classes de combate ao fogo e como que o tetraedro do fogo ele funciona, né, para que a gente consiga aí a extinção do fogo. Mostrei também, falei um pouco da importância da ergonomia aí no ambiente rural, né, e que a gente vê que a nossa área tem um risco ergonômico muito grande, né, porque ainda trabalhamos muito com mão de obra humana, né, pessoas aí que usam a sua força de trabalho para que as nossas metas, os nossos objetivos, o nosso produto final seja comercializado, né? Também falei aí das etapas do PGR-TR que entrou em vigor agora em outubro e também mostrei para vocês aí hoje, né, as ferramentas de monitoramento das ações de saúde e segurança no trabalho para auxílio na tomada de decisão. Volto a dizer, me coloco aí à disposição para vocês, pode me chamar aí para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. A próxima aula irei postar a prova, né? E desejo boa sorte para vocês aí na carreira de vocês. Abraço.